Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre a interpretação do lindo, que foi feita na aula anterior, no cálculo do lindo. Fizemos os cálculos do lindo, no lindo, né? E agora nós vamos fazer a interpretação dessas aulas, desses dados, dessas informações. Essa aula ela faz parte da disciplina Métodos de Otimização do DMDC. Eu sou a professora Aliger dos Santos Pereira, sou professora do Instituto Federal e da UNEB. E caso vocês queiram conhecer um pouquinho de mim, vejam o meu site. Oi, grupo! Vamos começar então? Lembrando que meu livro sobre pesquisa operacional é esse. E tenho esse outro também organizado, do Hospital Santa Isabel, que é esse que está aqui rodando. E o estudo de caso é deste livro aqui, do Hospital Santa Isabel, ok? Vocês podem baixar lá todos os três livros, na realidade, eles são em e-books. Então, isso facilita muito fazer o download e estudar e disponibilizar para vocês. Na última aula, paramos aqui, onde nós salvamos essa planilha com o nome de entrada. A entrada é onde tem o modelo da programação linear. E ao clicarmos aqui, ó, no alvo, saiu essa resposta aqui, que foi a saída, onde nós salvamos com o nome de saída. E hoje nós vamos começar a interpretar esses dados. Começaremos a interpretar porque é uma missão da professora. Somente após vocês entenderem, será uma missão cumprida. Ok? Então vamos lá. A primeira linha que nós temos lá do lindo, ela vai dizer quantas vezes a matriz foi calculada através do algoritmo simplex. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, que mostra justamente como fazer o cálculo do simplex. Então, se você calcula isso através da forma tabular, ele, porque dá resultados negativos, a gente tem que ir refazendo até dar positivo. Então, nesse caso aqui, ele deu logo o resultado positivo, né? Porque ele só fez uma tabela, uma matriz, que aqui, então, esse número, ele corresponde ao número 1. Uma outra coisa também é o valor da função objetiva, que é essa daqui, ó. Qual é o mínimo de tempo, que a gente colocou lá, mínimo de tempo de 11 crianças serem atendidas e 14 adultos. Então, 3,5 é o valor da função objetiva. Só que a gente não tem 3,5 pessoas. Então, geralmente, a gente pode aproximar, né, no caso aí, para 4. Porque por ser um lugar de atendimento emergencial, não é bom que você atenda 3, é bom que você atenda 4 pessoas. E, a partir daí, fica um número redondo. Então, nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando com unidade inteira, é melhor trabalhar com o número inteiro. Um outro aspecto foi quando a gente calculou nossas restrições técnicas, que são os recursos disponíveis, que ele diz lá que tem até 4 funcionários para atender tanto a ala de criança como a ala de adulto, em um tempo de até 60 minutos, onde tem 120, um tempo de 120 para atender 120 crianças e 240 adultos. O que eu posso falar a esse respeito? Essa resposta para ver o que deveria atender essa criança ou adulto encontra-se aqui, ó, na cor verde também, que eu coloquei. Então, ele diz que não, na ala emergencial não pode, pensando nessa coluna aqui, não deve atender criança, somente adulto. Só que isso, na realidade, é impossível. Lembra o que eu falei nas aulas anteriores? Que a programação linear, ela na realidade, ela trabalha aspectos quantitativos que a gente tem que analisar dentro da nossa realidade qualitativa. Uma ala emergencial ela tem que atender tanto crianças como adultos. Então, tem que ver como fazer isso, porque até o que a gente observou lá, até para poder dar essa resposta, é que as crianças elas não precisam
ela chega com seus pais no atendimento, então ela não precisa de maqueiro, nem ninguém, nenhum funcionário, para poder dar alguma assistência, né? Já os adultos não, quando eles chegam na emergência, eles precisam desse maqueiro. Então, esses fatores, essas variáveis, ela interferem no resultado. E o atendimento para a criança, ele diz que não deve atender, e o atendimento para adulto seria de 0,25 minutos para poder atender. Nessa outra coluna aqui, ele está dizendo que cada unidade que for atendida, ela vai aumentar o tempo em X. Então, por exemplo, se eu atender aqui uma criança, porque aqui tem 0 em um adulto, vai aumentar meu tempo em 4. Se eu atender 2 crianças, vai aumentar meu tempo em 8. E assim sucessivamente. Isso porque eu estou trabalhando com minimização de tempo, né? Se fosse maximização, não aumentaria, diminuiria meu lucro. Ok? Cada unidade diminuiria meu lucro. O próximo slide, ele vai dizer exatamente os recursos que nós temos. Vejam aqui a restrição técnica. A gente tem 4 na primeira restrição técnica, que é funcionário, e na segunda restrição técnica a gente tem 60 minutos. Então, ele está dizendo, né, que vão usar 3,75, ou seja, os 4 funcionários. Porque não existe 3,75 funcionários. Usará os 4 funcionários. Então, dessa forma, a gente não teria recursos de funcionários sobrando. Já em relação às horas, se fizesse a opção, deixa eu voltar para cá, apenas pelo adulto, esquecendo as crianças, né? O que é que nós teríamos? Sobraria horas. E aqui, novamente, ele diz quantas vezes o algarismo simplex ele fez, ele atuou, para poder obter o resultado. Agora, vamos fazer alguns gráficos, olha como eu estou feliz, para a gente colocar no Lindo, que o Lindo tem essa opção. Os gráficos, eles não são tão bonitos, mas dá para serem feitos. Vocês veem nessa função aqui, Reports, na barra de ferramentas, escreve Perus, sinaliza Perus, e aí dá o OK. Só que ao você dar OK, antes de você dar OK, você tem que ver se você quer fazer um gráfico de coluna, por exemplo, com o nome, a função primal, você quer marcar o dual, e se um gráfico de barra ou em 2D ou 3D. Eu optei por barra, área, linha, ponto. Então aqui eu optei apenas pelo name, pelo primal, e um gráfico 2B em barra. Dando OK, vamos ver o que vai sair. Saiu esse gráfico aqui da função objetiva, onde mostra esse valor aqui, ó, de 0,25, quando você olha na sua saída, que é referente a adulto. Então, esse valor aqui, ele vai ser o parâmetro para o cálculo do gráfico, assim como o número de crianças, que é 0, ok? Então, gravem esses 2 números que estão aqui na sua saída, porque eu vou substituir lá na fórmula. Então, esses números estão aqui, o 0 e 0,25, que eu substituí na fórmula da função objetiva, 11 vezes 0, 14 vezes 0,25, né? E deu 3,5, que é justamente o valor que encontrou lá da função objetiva. Então, aqui, ó, o gráfico só do valor que tem lá para adultos de 0,25, aquele está aqui, ele fez um gráfico de coluna referente apenas aos adultos e não às crianças, porque ele considerou 0. O próximo item é o gráfico da restrição técnica, que na realidade são os recursos empresariais. Então, o que é que nós vamos ter? Para poder fazer esse gráfico, vocês vão Reports, Parametrics, e aí vocês vão escolher, aqui são as linhas, se você quer fazer da linha 2 ou da linha 3. O que são essas linhas na realidade? Eu vou mostrar para vocês lá no Lindo. Olha só, voltando lá para a nossa saída, aqui ó, a linha 2 e aqui a linha 3. A linha 2 é 3,75, são 4 funcionários.
e a linha 3 é 0. Porque o que acontece? A linha tem a ver com o local que você digitou na sua entrada. Então, por exemplo, o resultado da minha linha 1 é esse aqui, ó. Linha 1 é esse aqui, mini. O resultado da minha linha 2, que tem a ver com minhas restrições técnicas. Então, esse é o resultado desse, que tem a ver com funcionários, os restrições funcionários, e esse aqui em relação ao tempo, que é a minha terceira linha. Ok? Então, esse gráfico que nós vamos ver é referente à linha 2 e à linha 3, que tem a ver com as nossas restrições técnicas, sempre. Então, se eu tivesse mais linhas aqui, outros recursos seriam outras restrições, e estaria aqui 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, com base naquela linha 2, que eu vou fazer o gráfico da linha 2, a quantidade de recursos são 4 funcionários, ok? Eu dou ok, eu posso fazer o gráfico, ou em 2D, ou em 3D, 3D, 2D ou 3D, e aí eu dou ok. Quando eu dou ok, ó, só essa linhazinha mesmo, bem fininha aqui, que é 3,75 ou 4. Você não vai botar 3,75 funcionários, você vai colocar 4 para poder realizar o atendimento utilizando assim, todos os seus recursos. Então, esse aqui é o gráfico referente a funcionário, que é o recurso funcionário. E agora vamos fazer o outro gráfico da outra restrição, que é referente ao atendimento por hora. A mesma coisa, Report Parametrics, que vocês vão lá na barra de ferramenta. E aí, a mesma ideia, é referente a essa equação aqui, 126 mais 240A igual a 60. E aí, lá, referente à terceira restrição, número 3, onde você tem 60 minutos. E aí você dá o OK, coloca 3D ou 2, vocês aqui decidem. E a partir daí, nós temos também essa barrinha aqui, que é referente ao atendimento por hora. Eu espero que vocês tenham entendido, né, as interpretações matemáticas que o Lindo dá, né, e também os gráficos que é possível serem feitos. Eu acho que agora, eu espero que vocês mandem bem nessas interpretações, nesses gráficos, e vamos para as nossas conclusões. A partir dessa análise do Lindo, o que nós podemos ver observando também a realidade do hospital? Que, na realidade, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui minha caneta. O cálculo dessa modelagem matemática ela não vai levar em consideração nenhum os aspectos qualitativos do modelo, né? Não vai levar os aspectos qualitativos. E é necessário focar nesses aspectos qualitativos. Vocês viram que eles só deram a opção de trabalhar com um tipo de público. E isso não é o melhor. Que foi o público infantil, que são as crianças. Porque numa emergência hospitalar chega tanto público adulto como o público infantil. E foi o que eu falei, isso acontece, o tempo da criança ela é menor chegar no hospital, porque os seus pais chegam com as crianças no colo, né? Levando para a triagem ou para atendimento direto de emergência. E isso faz com que o atendimento no hospital, na área infantil, seja mais rápido e não utilize praticamente nenhum funcionário que estão ali esperando e dando plantão para realizar essa atividade. Observou-se lá que é necessário, na ala de adultos, né, colocar mais um funcionário, porque a depender do estado crítico que o paciente chegue, um ou dois funcionários não é o necessário para poder encaminhá-lo tanto para a área de triagem como também para o atendimento direto. E isso faz com que demore muito mais tempo dentro do processo se a gente for pensar na questão de saúde. Então, sugere-se, né, colocar mais um funcionário na ala de adulto. Continuando, o que a gente também percebe? Que o cálculo da nossa função objetiva, ela encontrou 3,5, que na realidade é 4. Que é na realidade 4. O Lindo ele também expõe que deve reduzir a quantidade de funcionários na ala infantil, mas por se tratar
de uma unidade hospitalar, como eu falei anteriormente, e as vidas são prioridades e a coisa mais importante, é necessário sim manter funcionários lá. Então, assim, nem sempre o aspecto ele deve sobrepor os aspectos qualitativos. Cabe analisar e buscar uma harmonia entre esses aspectos quantitativos e qualitativos. Quantitativos indicados no cálculo da programação linear, com os aspectos qualitativos do ambiente em que tudo está inserido. Por quê? Nós estamos trabalhando com vidas, então é importante também associar a quantidade de funcionários do setor de segurança com o tempo de trabalho deles, né? No hospital são 76 funcionários que trabalham e às vezes muitos, quando chega um paciente, vão ajudar e conduzir esse paciente ao leito. E é bom trabalhar com pessoas que sejam qualificadas ou especializadas para trabalhar com essa área. Então, o segurança ele tem que trabalhar só com o processo mesmo de segurança. Muitas vezes o segurança sai para poder ajudar esse funcionário que trabalha na emergência ao chegar o paciente adulto. Então é isso, gente. Estudem o material que está no Moodle, outros materiais que vocês acharem viáveis para complementação do assunto. E o que eu posso dizer para vocês? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Veja meus contatos. Muito obrigada! Agradeço a vocês, né, por assistirem o filme até o final e obrigada pela presença e muito obrigada, né, nessa nossa aula de Lindo e interpretações. Até a próxima!